Finalmente, o Trump acabou de assinar a reserva estratégica de Bitcoin, só que o mercado ficou meio desanimado com isso de certa forma. A gente estava online ontem justamente assistindo tudo isso. Quando lançou de fato essa reserva estratégica, o mercado começou a cair um pouco. Vamos entender o que isso de fato significa, o que está dentro dessa reserva, se eles vão comprar mais Bitcoin, se não vão, se vão colocar outras moedas dentro da reserva, se não vão também, para que você saiba exatamente o que está acontecendo, sempre com foco no fundamento. Então já vamos cair aqui para dentro. Tudo que eu peço em troca é o seu likezinho aqui. Até porque, além de você ter todo o contexto completo do que vai estar dentro dessa reserva, o que aconteceu, o que está para acontecer, principalmente agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo, agora umas 5, talvez 6 horas da tarde, está acontecendo lá o Crypto Summit na Casa Branca também. E além de tudo isso, você vai ter aqui alguma ideia das altcoins que pode acabar performando bem com tudo isso que vem acontecendo, com essa reserva estratégica, com o que vai ser falado lá na Casa Branca, tudo isso bem importante para que você esteja sempre direcionado na direção correta, fechou? Deixa o like aqui então, se inscreve no canal que você vai estar sempre recebendo conteúdo na máxima qualidade e vamos cair para dentro sem enrolação. Então, meus queridos e queridas, nós tivemos o Trump assinando a ordem executiva para estabelecer a reserva de Bitcoin e o estoque de criptomoedas. Não é a mesma coisa e as altcoins não estão dentro da reserva estratégica de Bitcoin. E isso até mesmo acho bom de certa forma, tá? Justamente por um motivo que eu já vou te explicar. A questão agora que fica é, ok, o que está dentro dessa reserva, como ela foi formada e o que vai acontecer daqui para frente? Primeiro de tudo, é importante entender que o Trump não pode simplesmente sair comprando Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda com o dinheiro de taxas dos contribuintes. Não dá. Isso tem que passar pelo Congresso. É um processo muito mais enrolado do que simplesmente ele fazer o que ele fez, que é assinar essa ordem executiva, tá? Que não depende exatamente de uma série de outras coisas aqui. O que ele fez? Ele assinou essa ordem executiva que lançou essa estratégia reserva de Bitcoin, e isso é bom, principalmente no longo prazo, tá? No médio e longo prazo, mas ele não comprou mais Bitcoins. O que ele fez? Ele usou aquilo que os Estados Unidos já havia, de fato, apreendido, né? Apreendido, de fato, para não utilizar outra palavra, do Silk Road, entre outros pontos ali, que são aí, no máximo, entretanto, cerca de 200 mil Bitcoins. Então, esses 200 mil Bitcoins é o que agora faz parte da reserva estratégica, que foi justamente a ordem que o Trump assinou. Então, eles não compraram mais Bitcoins para compor essa reserva, eles apenas estão usando o que já tinha na mão deles, que são os 200 mil Bitcoins. E as altcoins que ele citou, ADA, XRP, tudo isso não está dentro dessa reserva estratégica, está no estoque de criptomoedas, o qual também ele falou aqui que não vai comprar mais. Se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir, tá aqui ó, lucas.amendola com 2 As, porque eu fiz ontem já um story falando sobre isso, hoje de manhã um post falando sobre isso, então tem sempre conteúdo aqui que eu tô postando diariamente, todos os dias, tá? Então aqui eu falei exatamente o seguinte, ó, de acordo exatamente com o que está no paper, lá no papel do documento. Os Estados Unidos não vai vender esse Bitcoin, ou seja, eles pegaram os 200k e eles não pretendem, não irão vender esse Bitcoin. Como até o Trump já havia falado lá naquela conferência do Bitcoin que a gente acompanhou, inclusive, acho que foi, se não me engano, lá no ano passado ainda, certo? 2024, conferência do ano passado, certo? E, meus queridos e queridas, a partir disso daqui, aí sim pode ser que eles comecem a comprar Bitcoin. Não acredito que vai ser no mesmo ritmo que uma MicroStrategy da vida ou qualquer coisa assim. Até porque, como eu falei, ele não pode simplesmente pegar o dinheiro dos contribuintes e resolver gastar o dinheiro comprando Bitcoin. Isso tem que passar pelo Congresso. O que eles podem acabar fazendo, eventualmente, é fazer, sei lá, bonds, títulos de dívida com Bitcoin, entre outros meios que são escassos ali, de fato, eles comprarem em quantidades massivas, certo? Esse é um dos pontos em que eles colocaram aqui, estratégias, ou seja, estratégias para adquirir bitcoins adicionais. Uma delas foi o que eu falei aqui para vocês já, certo? Então, pode ser que eles continuem comprando. Até agora, fizeram a reserva do Bitcoin, com os Bitcoins que eles já tinham em mãos, não compraram mais nada, existe a possibilidade de continuar comprando, mas não vai ser tão fácil e direto como a maioria das pessoas estão pensando. Existe um processo, como eu falei, o Congresso e tudo mais. Dentro dessa reserva estratégica não tem altcoins, tá? Somente o Bitcoin. E eu falo que isso é bom porque, cara, o Bitcoin é o único ativo dentro do mercado cripto como um todo, e eu falo isso
de verdade, eu tô no mercado cripto faz mais de 5 anos, então, pô, não é que eu sou um hate das altcoins, que eu sou um Bitcoin maximalista, não. A verdade é nua e crua. O Bitcoin é o único ativo no mercado cripto que tem as características e os fundamentos para compor uma reserva estratégica. As outras altcoins não tem o fundamento, nem a Ethereum, que é o segundo maior, tem as características diretas para de fato estar numa reserva, para proteger patrimônio, para proteger um dos pontos ali, certo? Dito isso, em relação às outras moedas, que daí entra o estoque de criptomoedas, aí tem algumas também que eles já tinham lá na mão deles. E eles falaram que eles não vão adquirir ativos digitais a mais nessa questão para os Estados Unidos. Ou seja, não vai ter shitcoins, eles não vão comprar mais altcoins, pelo menos é o que está no documento, certo? E pode incluir vendas em potenciais no Asset Stockpile, que é justamente esse estoque de criptomoedas. Ou seja, não vão comprar mais altcoins, shitcoins, e existe a possibilidade do que já tem deles venderem, o que é o contrário do Bitcoin. Resumindo aqui, eles vão comprar Bitcoin e vender shitcoin. Ponto. É isso. Se for para resumir, seria isso. Fizeram a reserva estratégica só de Bitcoin, vão adicionar mais Bitcoins a longo prazo, não adicionaram na reserva estratégica altcoins, fizeram um estoque de criptomoedas, o qual eles não vão aumentar mais posição e podem eventualmente vender esse estoque de criptomoedas. Certo? Esse é o ponto mais importante para você pegar do que foi assinado, do que aconteceu e eventualmente vai acontecer. Cuidado com ilusões de que achar que vai comprar, tem o Bitcoin Act lá, mas como eu falei, tudo isso, quanto mais especulativo é o processo, mais demorado pode ser, congresso e tudo mais, certo? O que pode acontecer, meus queridos, daqui para frente é algo em nível estadual. Os estados dos Estados Unidos, Texas, Utah, já estão de fato nos seus finales para ter uma reserva estratégica de Bitcoin também. Então, os estados de fato podem começar a comprar cada vez mais Bitcoins, porque não é a nível federal, como eu mencionei para vocês, passar pelo Congresso e tudo mais, e sim a nível estadual. Então, pode ser que de fato esses estados comecem a contribuir. E assim, não vai ser também a nível de MicroStrategy, que vai balançar muito o preço. Mas isso, meus queridos e queridas, ao todo, mostra o quê? Bitcoin é reconhecido de fato como um grande ativo, porque agora faz parte de uma reserva estratégica de uma grande nação, não é qualquer país, estamos falando dos Estados Unidos, e eu não estou pagando pau aqui, que de fato é a grande verdade, é o líder mundial, dólar é a moeda de reserva mundial que o mundo negocia, então a liderança dos caras, certo? Isso mostra a garantia, a credibilidade onde o Bitcoin chegou. Segundo, isso começa a criar uma corrida para os outros países também começarem a olhar para o Bitcoin e começarem a fazer suas reservas estratégicas, senão eles vão acabar ficando para trás. Um deles, meus queridos e queridas, é a China. A China hoje, contando com a Bitfinex, tem mais Bitcoins do que os Estados Unidos. E eu não sei se os caras vão deixar dessa forma, não. Eles não... Nos Estados Unidos, vocês sabem, os caras não querem ficar em segundo lugar, quer ser o primeiro lugar. Então começa a criar esse movimento especulativo de que países vão começar a fazer as suas reservas e começarem a ter essa corrida ao Bitcoin, certo? Por isso que a curto prazo teve essa quedinha. O mercado esperava uma coisa, com o Trump falando as maracutaias dele, não aconteceu. E agora o mercado deu uma caidinha, mas já está se mantendo em cima de 88, 90 mil nessa faixa de preço aqui. Tá? E foi o que eu falei até para os defazeiros ontem, não se iludam, não, ontem não, na quarta-feira, cuidado para não se iludir. Vai ter ali o Crypto Summit, está acontecendo, e é justamente o que a gente vai analisar aqui agora. As moedas, quem está no Crypto Summit, nesse encontro aqui, nessa reunião que o Trump está fazendo a favor da indústria cripto. Isso é muito positivo também. Então tem muito olhos especulativos querendo a curto prazo que as moedinhas explodam, mas eles estão deixando de olhar, cara, o que está por baixo, que é justamente esses dois pontos aqui iniciais, a credibilidade do Bitcoin sendo reconhecida, essa possível corrida ao ouro, não só entre outros países, mas os próprios estados dos Estados Unidos, entre outros pontos aqui, e a regulamentação que traz para o mercado cripto. Os Estados Unidos está olhando e falando, olha galera, vamos regulamentar o mercado de uma forma legal para que os projetos consigam ser lançados. Vamos entender o compliance aqui da coisa para a gente conseguir de fato fazer as coisas certas, mais tranquilas. Então tá dando esse espaço para inovação do setor do mercado cripto. Fazendo uma reunião na Casa Branca com vários integrantes. Agora, quem são esses integrantes e quais são as moedas que podem acabar se beneficiando nesse processo todo?
Aqui, galera, nós temos as pessoas que foram convidadas, de fato, para esse encontro lá na Casa Branca, tá? O próprio Donald Trump, o David Sachs aqui e o Bon Hines, e aqui nós temos agora alguns participantes de projetos cripto. Ripple XRP, o tio Brad, da MicroStrategy, agora não mais Micro, somente Strategy, Michael Saylor, e aqui nós temos as possíveis moedas que podem ser beneficiadas perante a isso. XRP por causa do cara da Ripple lá do Brad que vai estar na coisa. Saylor devido ao Bitcoin. Paulo Ardone, o seguinte do SDT, tá? O que já é muito bom, mas eventualmente você não está investindo no SDT para ele valorizar, certo? Caio Samani, Multicoin Capital bom para Sol. Cathy Wood para ARK, certo? A gente já falou dela há alguns tempos aqui no canal. Charles Hoskinson voltado para Cardano. Por isso que existem especulações dentro dessas moedas aqui, tá? Anatoly, fundador da Solana. Vitalik, Ethereum. O Knight Ellison aqui da Ondo, tá? O Mike Anderson da Avax e possivelmente da Near. Paul Altkin, o chair aqui da SEC, não muda muito. O Brian Armstrong e o CZ da Binance, certo? Então, as moedinhas aqui que estão citadas podem ser XRP, Solana, o STT não conta, ADA, Ethereum, Ondo, Avax e Near. Lucas, devo comprar essas moedas só para surfar o Crypto Summit? Não, para mim muitas dessas moedas aqui são lixo. Não tem fundamento real nenhum, não agrega valor real nenhum e eventualmente vai acabar perdendo valor, principalmente em relação ao Bitcoin. Mas é a especulação que existe. Agora, o que pode sair nesse Crypto Summit? Cara, muita especulação. Eu não acho que eles vão simplesmente divulgar que não vai ter mais taxas agora, imposto sobre ganho de capital cripto. Pode ser que eles comecem a enrolar isso daqui. Falar, a gente vai ver uma forma de diminuir ou de beneficiar os projetos criptos que estão diretamente nos Estados Unidos. Existe muita especulação aqui. Então, eu não vou botar minha mão no fogo. Eu espero pelo pior, que nada saia dessa Crypto Summit e o mercado fique flat, tá? Como aconteceu no caso dessa estratégia, essa reserva estratégica do Bitcoin. Outras moedas que existe a especulação é justamente esse gráfico aqui que mostra que a moeda foi feita nos Estados Unidos, que tem uma aplicação para um possível ETF e que foi mencionada pelo Trump também e que vão atender, né, e vão estar ali nessa reunião da Casa Branca. São esses projetos aqui. Aqueles que foram mencionados pelo Trump, ADA, XRP, Solana, Ethereum e Bitcoin. E ao mesmo tempo tem aplicações de ETF, ADA, XRP, Solana, BTC, Ethereum e Avax. Só que a Avax não foi mencionada pelo Trump, mas tem aplicação de ETF. Aquilo que foi feito dentro dos Estados Unidos, todas essas aqui que você está vendo nessa região vermelha aqui. E dos projetos que vão estar na Casa Branca ali de fato, tá? Near, Sui, entre outros pontos ali, certo? Sui não vai estar, mas Near vai estar. Agora, dá para você olhar para isso e ver e fazer uma junção. Pô, o projeto está feito nos Estados Unidos, foi mencionado pelo Trump, isso aqui também não diz muito mais para mim. Tem uma aplicação de ETF. Isso aqui é um pouco importante, tá? Essa aplicação de ETF para possivelmente gerar demanda. Então, olhar para projetos que estão em mais bolinhas é o que a galera está especulando. XRP, ADA, Avax, Solana, BTC e Ethereum. E aqui você pode dar um norte, né? Ou, dentre outros, vários projetos que estão nessa lista aqui, tá? Dessa lista, o que eu, Lucas, acho que vale a pena? Solana, Bitcoin, Ethereum nessa visão aqui. Sui desse lado pode ser um pouco interessante. LTC deve ganhar um ETF. Dodge, cara, foi o que eu falei, a galera até pirou, zoou, mas, cara, é um dos mais próximos a ter um possível ETF, porque é um fork do Bitcoin isso daqui. E aqui tem muito projeto antigo, talvez só Ondo se salvaria aqui, mas eu também não invisto nesse projeto aqui, eu acho que tem coisa melhor para pegar no mercado, mas é uma das, certo? Outras altcoins que eu acredito que tendem a se beneficiar não só agora a curto prazo, mas também com as coisas que estão para acontecer no médio e longo prazo, são moedas voltadas para DeFi. Por isso que eu falo que tem pessoas olhando para o lugar errado. Cara, a SEC largou um monte de processo que tinha com um monte de projeto. Sem falar Coinbase, Gemini, Kraken, tivemos Robinhood, tivemos a Uniswap e tivemos vários outros projetos, DeFi, OpenSea, vários outros projetos que agora estão numa posição muito melhor regulatoriamente falando, tá? Justamente porque antes tinha aquela parte de anti-DeFi, agora os aplicativos DeFi vão ter que fazer KYC, vão ter que reportar para a Receita, vão ter que pedir para o usuário o nome, o endereço dele, a vida dele.
Isso quando o Gary Gensler estava lá. A postura que a SEC está tomando agora é muito, mas muito diferente que era uma das nossas especulações e está sendo melhor até do que eu achei que seria. Então isso vai refletir para mim no setor de DeFi de uma forma muito positiva. Por isso que eu particularmente estou olhando para projetos de DeFi, certo? É o setor que eu mais gosto, que eu mais me aprofundei dentro do mercado cripto nesses últimos 5 anos. Não é à toa que existe o DeFi Verso, que eu fundei a plataforma Universo das Finanças Descentralizadas, justamente para educar o pessoal, que hoje é a maior plataforma educacional cripto do Brasil, por um acaso. Mas é por isso que é do DeFi Verso, certo? Então essa é a minha vantagem competitiva também. Faz sentido você procurar cada vez mais a sua, certo? Então essas são as altcoins no meio do caminho, tá bom? E outro ponto que eu gostaria de mencionar a partir disso tudo aqui, meus queridos e queridas, é que o governo Trump, como toda essa questão das tarifas e tal, pode ser um plano de curto prazo para machucar o mercado a curto prazo, mas melhorar muito ele a médio e longo prazo. Os Estados Unidos hoje têm 7 trilhões, presta atenção, 7 trilhões de dívida que tem que ser refinanciada. Essa dívida hoje, ela tá ali nos juros da Covid, onde o juros estava em 0. O juro agora, meus queridos e queridas, está em 4% e pouco. Será que eles vão refinanciar essa dívida em 4% e pouco? Eu acho que existe um plano maior aqui na coisa para que a taxa de juros caia até eles refinanciarem isso daqui, que vai ser mais ou menos daqui uns 3 meses, mais ou menos. Certo? Então eu estou olhando muito para isso daqui também, e esse jogo, esse xadrez que o Trump e a administração deles vem fazendo também. Então sai da manada, a manada está olhando para cá. Começa a se perguntar o que está aqui, ó, o que a manada não está vendo. E se você se inscrever nesse canal, você vai estar olhando o outro lado da moeda, que a manada não está olhando, tá? É justamente o que eu sempre faço aqui, trazer dados, fundamento, para que você tenha uma visão completa e baseada em fundamento, não só especulação e coisinhas por aí. Então se inscreve no canal se você ainda não inscreveu e deixa o likezinho aí, que você está gostando do conteúdo, fechou? Dito tudo isso, meu querido e minha querida, você tem tudo na mão agora. Tudo que aconteceu, tudo que pode vir a acontecer, as moedas que estão hypadas, que estão chamando a atenção, mas é aquilo que eu falo, para mim DeFi pode ser um ponto muito bom devido a essa regulamentação que está para acontecer e olhar para moedas também que tem essas aplicações de ETF e esse possível grande demanda ali. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o likezinho mais uma vez aqui, espero você na próxima com muito mais conteúdo. Então, ótimos lucros e até a próxima.